Então vamos ler a palavra, o Salmo 134. Meu irmão, então vamos ficar em pé? Então vamos lá. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assiste na casa do Senhor. Todas as noites, levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião. Amém, irmãos? Deus é poderoso, irmão. Não só, a todo instante Ele nos abençoa, né? Ele nos dá vitória. Bendizer ao Senhor, porque o domingo pertence ao Senhor, né? É o culto família. E viemos aqui para adorar a Deus, exaltar o teu santo nome, a tua igreja, firme na presença de Deus. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor Deus, Pai, Deus poderoso, nós te pedimos, Senhor, venha, Senhor Jesus amado, venha, Senhor, fazer presente em nosso meio. Venha abençoar esse culto maravilhoso. Venha preparar a tua igreja. Vem, Senhor da glória, receber, Senhor, no santuário, Senhor Jesus, na tua presença. Elevamos a ti a nossa oração, Senhor. Desça, Senhor Jesus, a unção, Senhor, a unção poderosa sobre nós. Derrama a tua graça neste lugar, Pai. Visita a tua igreja, Senhor, e vá falando poderosamente. Ó Deus de maravilha, abençoa os teus filhos, Senhor, e prepara o pregador desta noite, Senhor. Usa com toda a autoridade, Pai amado. Ensina, Senhor, ensina-nos a te adorar em espírito e verdade. Ó Pai de misericórdia, enche-nos, Senhor Jesus amado. Estamos aqui, Senhor, estamos aqui para bendizer o teu nome e te adorar hoje e eternamente. Amém, Jesus amado. Deus poderoso. Aleluia, Jesus de maravilha. Então, juntos, irmãos, vamos adorar a Deus, o poderoso, que Ele é digno de toda honra e todo louvor. Amém? Te exaltamos, Senhor. Estamos reunidos aqui. Viemos te adorar. Aceita nossa humilde oferta, Senhor, como cheiro suave a ti. Estamos reunidos aqui.
Jesus Cristo com amor te consagrou com a santa unção. É só clamar e confiar na promessa gloriosa do Senhor Jesus. É só clamar e confiar. O Espírito de Deus presente está. É só clamar e confiar na promessa gloriosa do Senhor Jesus. É só clamar e confiar. O Espírito de Deus presente está. O Espírito de Deus presente está. Amém, Senhor, meu Deus e meu Pai. Vem, Senhor, nos abençoar, porque queremos, Senhor, te adorar. Com toda a minha vida, com a minha vida, quero adorá-lo. Com tudo que tenho, Deus, eu quero adorá-lo. Sei que sou pequenina, mas quero adorá-lo. Prostrado a teus pés, Deus, eu quero adorá-lo. Diante do trono
meu Deus amado, porque queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, porque a Tua voz, Senhor, é majestosa. Aleluia, meu Deus. Para Jesus, irmãos. Aleluia, Senhor. Passa agora para o irmão. Tudo caindo. Ainda em pé, nós vamos continuar adorando ao Senhor. Queria que você abrisse comigo rapidamente, lá em 2 Coríntios, capítulo 9, para a gente adorar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. 2 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 6. Segunda Coríntios 9, a partir do verso 6, que diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Verso 8: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E o verso 10: Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. E o 11: enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Até aqui.
enriquecendo-vos em tudo, não para si mesmo, mas ele diz, para toda generosidade. É para isso que Deus faz a gente prosperar, para a gente ser generoso. Deus quer que a gente entenda esse princípio de que prosperidade não é para a gente desfrutar primeiramente dela conosco mesmo, mas é para a gente compartilhar, para a gente abençoar outros e a sua obra. Amém? Nós vamos orar, consagrando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que separou, sumiu. Você que separou o seu dízimo, sua oferta, vamos agora orar, consagrando e separando e oferecendo com gratidão, com amor ao Senhor aquilo que Ele mesmo tem nos dado. Amém? Aleluia. Levante as suas mãos e oremos. Pai, nós queremos te agradecer pelo santo privilégio, Senhor, que temos de receber semente das tuas mãos para semearmos, ó Deus. E queremos, ó Deus, baseado na tua palavra, pedir que o Senhor nos faça prosperar. Mas Deus, antes de tudo, nos dê um coração generoso, nos dê um coração capaz de repartir, um coração capaz de abençoar outros, ó Deus, e abençoar a tua obra. Deus, ensina cada um de nós, ó Deus, esse espírito da generosidade, a fim de, antes mesmo de oferecermos alguma coisa, oferecermos nós mesmos ao Senhor, ao próximo, à obra, ao teu reino e a todo aquele que precisar, ó Deus, de gente como nós, como gente do Evangelho, gente que ama o Senhor com todo o coração. Abençoa o teu povo aqui, Senhor, e faz a tua igreja prosperar, e dá-nos condições de abençoarmos muitas pessoas. Ó Deus, dá-nos essa capacidade. É isso que nós pedimos agora, em nome de Jesus. Amém? Você pode trazer e oferecer ao Senhor. Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala Sim, Jesus. comigo agora. Pode sentar, irmãos. Antes de passar a palavra para o presbítero, eu quero chamar a irmã Fátima. A irmã Fátima tem algo a nos contar. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja com todos. Amém? É um testemunho. Eu tenho passado por muitas lutas, muitas dificuldades, mas em todas o Senhor tem me fortalecido. Mas essa última agora, eu me senti meio fraca. A minha filha mora em Manaus. E ela vota em ter fé, que fica 36 horas de Manaus, que só pode ir de avião ou de barco. E ela foi de barco, saiu de Manaus na segunda-feira, e ela fala conosco todos os dias. Quarta-feira ela já não falou, e ela me disse, mãe, só vou falar com vocês quando eu chegar em Quari, que é o meio do caminho, e lá pega a internet. O resto do tempo eu não vou me comunicar, porque não tem como. E na quarta-feira já, ela, para ter se comunicado 9 da manhã, e passou todo o dia e nada. Aí eu comecei a entrar em oração. Aí orando assim, sem ter notícia nenhuma, sem saber absolutamente nada do que estava acontecendo. Mas a gente, como mãe, a gente tem um sexto sentido, né? A gente sente quando alguma coisa está acontecendo com o filho nosso. E já me coloquei em oração, fiquei perseverando em oração quarta, quinta, sexta. E eu parecia que Deus não ouvia a minha oração. Na sexta eu já me coloquei em jejum. E sexta eu já estava me sentindo meia fraca, aí eu pedi ajuda para o Celestino, para o pastor Paulo, para a pastora.
que são os nossos líderes, né? E eu sei que eles são pessoas de Deus e de oração, porque quando a gente está passando um problema, a gente também não pode falar para qualquer um, né? A gente tem que ser uma pessoa de Deus que possa nos orientar e nos ajudar. E eles começaram a entrar em oração comigo. E aí, na sexta-feira, para a honra e glória do Senhor, o pessoal que tinha os familiares no barco, a gente diz barco, aqui para nós parece um barco pequeno, mas o barco lá parece um navio, são 3 andares, né? E o barco tinha encalhado num banco de areia entre Coari e outra cidade lá. Então foi um desespero, né? O pessoal que teria que ter chegado mais cedo em Coari não chegou, os familiares fretaram uma lancha, foram até procurar pelo rio, ver o que tinha acontecido, e encontraram eles encalhados num banco de areia. Pediram socorro, né? Já começaram ali as buscas, pedir socorro para a Marinha, o Exército estava envolvido com as eleições, estava sem pessoal para ir dar o socorro lá. E, graças a Deus, assim, a Defesa Civil foi e resgatou primeiro as mulheres e as crianças. Algumas foram além de Coari e outras foram até Tefé, aonde a minha filha teria que ir. Minha filha está grávida, uma gravidez de risco de 4 meses. Então, vocês imaginam a minha preocupação, quase que um desespero, né? Então, conseguiram levar ela até Tefé, ela e a sogra dela. Porém, a cunhada dela e a outra menina, que tem 2 aninhos, a Helena, foi levada para além de Coari. Separaram elas. E, na sexta-feira, quando elas chegaram em Tefé, era para a Helena e a Yasmin terem chegado também, e nada. Não chegaram na sexta, foram chegar no sábado pela manhã, né? Mas Deus tem abençoado. E essa moça me contou que, quando eles iam no barco, as mulheres fizeram um grupo de oração no barco, oraram, clamaram ao Senhor, né? Mas os familiares estavam em desespero. Então, nós daqui, nós transmitíamos para eles paz, segurança, perseverança, fé, sendo uma coisa que eu não estava sentindo. Eu vou confessar para vocês assim, eu estava, mas eu transmiti para eles isso, né? Bom, encurtando a história, assim, minha filha foi resgatada, mas o meu genro e o sogro dela ficaram encalhados no barco até ontem, eu não lembro o horário que eu mandei. Da manhã, né? Que aí, então, foram resgatar eles lá. As bagagens ficaram tudo no barco, né? Mas, quando foi ontem, à noitinha, recém, todos que estavam no barco foram resgatados. Não ficou ninguém para trás, assim, ó. Para a honra e glória do Senhor. E o testemunho maior, o que eu aprendi com essa lição, foi isso. Perseverar em oração, não esmorecer, sabe? E buscar a ajuda de quem pode nos ajudar, que são os nossos líderes, que são as pessoas de Deus mesmo, que estão ali junto com a gente, orando, né? E eu estava em jejum e oração também, porque quando eu vejo assim, alguma coisa muito estranha, que eu sinto assim, eu já me coloco em jejum e oração. E, para a honra e glória do Senhor, assim, eles chegaram bem, né? Estão bem descaídos, porque eles estão desde quarta sem comida, sem água. E ontem, pela manhã, já se foi a luz do barco, né? Que eles estavam lá. Mas, graças a Deus, Deus deu a vitória. Todos agora vão se recuperar, vão se hidratar, né? Se alimentar, e estão todos bem, graças a Deus. E o bebê está bem, graças a Deus também. Obrigada. Agradeço a Deus e a oração dos irmãos. Vamos aproveitar, irmãos. Vamos ficar em pé. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Amém. Vamos aproveitar e juntos agradecer a Deus e interceder pela família. E aproveitando também, vamos orar pela irmã Edith. O presbítero esteve lá agora, disse que ela não está bem. O que foi mesmo, Ju? Então vamos orar por ela. Vamos orar pelo irmão Pedro. Parece que ele está bem abatido, desanimado. Vamos orar por eles. Vamos orar pelos irmãos que estão enfermos, amém? E vamos clamar. Senhor, nós queremos agradecer antes de tudo, ó Deus, por essa história que o Senhor permitiu acontecer.
mas Tu és Deus sobre todas as coisas, Tu és Deus soberano, Tu és Deus que age, Senhor, e ó Deus, e o Senhor, ó Deus, na Tua soberania, decidiu agir através das orações, das intercessões dos Teus filhos, Pai. E nós nos sentimos privilegiados de termos participado, Senhor, da angústia, mas também, Senhor, da oração e agora da vitória, Deus, nessa história. Senhor, nós queremos Te louvar e queremos pedir, Senhor, que cada pessoa que passou por essa experiência possa, Senhor, olhar com os olhos espirituais, ó Deus, e encontrar, ó Deus, o que o Senhor quer e quis falar com cada um ali, Senhor. Ó Deus, oramos pelo bebê, ó Deus, o netinho da irmã Fátima, do Carlos, pela sua filha, pelo seu genro, Senhor. Ó Deus, oramos para que eles continuem, Senhor, firmados, experimentando da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Aproveitamos também, Senhor, para orar pela irmã Edith, Senhor. Clamamos pela vida da Tua filha, estende as Tuas mãos, ó Deus, toca na vida dela agora, Senhor, onde ela estiver. Ó Deus, e repreende essa enfermidade. Oramos também pelo irmão Pedro, a irmã Clarinda, pelo Samuel. Deus, tem misericórdia dessa família. Pedimos que o Senhor visite-os, ó Deus, com graça e misericórdia. Oramos por todos os irmãos que estão enfermos, que estão abatidos e que precisam da Tua visitação, Senhor. Visita cada um com graça e misericórdia, Deus. Mas acima de tudo nós queremos Te louvar, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Amém, Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe, filha. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Amém, irmãos? Vamos, então, em nome de Jesus, abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo de número 20. Livro de Êxodo, capítulo de número 20, do versículo 1 até o versículo 3. Diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Amém? Curve a cabeça, vamos orar mais uma vez. Amado e poderoso Deus, nós estamos aqui reunidos, Senhor Jesus, como Tua igreja, como corpo do Senhor, e lemos a Tua palavra neste momento. Queremos Te oferecer este culto, que a Tua palavra possa ser, em nome de Jesus, compreendida, assimilada, esclarecida e guardada principalmente em nossos corações. Que Teu Espírito Santo ministre, amado Deus, em cada um de nós a porção de alimento espiritual nessa noite, que nós possamos Te oferecer e Te agradar com este culto, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar, irmãos. Irmãos, como o pastor deixou livre o tema da ministração, dando uma pausa na nossa maratona, o que é o Evangelho, que os irmãos estão bem familiarizados já há mais de um mês. Nós estamos trabalhando o que é o Evangelho e agora demos uma pausa, desde o domingo passado. E um dos temas, uma das matérias, aliás, que eu vi no seminário que nós estamos fazendo, foi justamente sobre a ética cristã. E quando a gente entrou nessa matéria, ela foi uma das que, assim, mais me impressionou no sentido de a gente analisar um versículo que é tão sabido e ele falar muito mais além do que aquilo que está escrito, do que aquilo que foi declarado nas suas palavras ali. E é esse o objetivo dessa noite, a gente analisar
principalmente este primeiro mandamento, e extrair outras verdades além dessa, que estão embutidas, contidas dentro deste mandamento, para a igreja, para os dias atuais. Dentro do tema O que é o Evangelho, nós vimos que a lei dos 10 mandamentos ela não foi revogada. A lei dos 10 mandamentos ela serve para hoje. É para os cristãos hoje. A partir da nossa fé em Cristo, nós cumprimos a lei dentro do nosso coração. Então, ela não foi revogada. E essa lei, ela serve para a nossa ética, para a ética cristã. Então, eu gostaria de tratar com os irmãos um pouquinho essa noite, de maneira bem simples, esses 3 versículos. Amém? Antes de nós entrarmos no versículo 3, que é propriamente o primeiro mandamento, eu quero analisar com os irmãos este primeiro. E diz: então falou Deus. Quem foi que disse, irmãos? Deus. Quem foi que deu a lei para os homens? Deus. Então não foi algo que partiu do coração de Moisés. Olha que coisa interessante, a gente tem que parar e analisar essas coisas. Foi algo que o próprio Deus, Criador de todas as coisas, disse, escolheu e determinou. Por isso, começa dizendo: então falou Deus todas estas palavras. Irmãos, dentro do capítulo 20 do livro de Êxodo, nós vamos encontrar os 10 mandamentos, as 10 leis morais de Deus. O que são essas leis? Por que Deus decidiu passar para o povo essas leis? Essas leis revelam o caráter de Deus, o caráter pessoal de Deus. Revelam quem Deus é e como Deus deseja que a gente venha andar diante dele. Então, essa lei é uma lei individual, é uma lei para o celestino e Deus, é uma lei para a pastora e Deus, pastor e Deus. É uma lei individual para cada um de nós. É uma lei que foi passada para cada cristão, porque Deus está se revelando dentro das suas palavras, o seu caráter e a sua vontade, e o que Ele espera de nós como resposta. Então, é uma lei pessoal, é um acordo, vamos dizer assim, um acordo de Deus com o homem, com o ser humano, individualmente, cada um. Então, aqui a gente encontra 10 características do caráter do grande eu sou. É dentro desta lei também que nós vamos reconhecer que somos pecadores, que somos totalmente falhos e limitados. A lei, então, além de revelar o caráter e a personalidade de Deus, ela revela a minha falibilidade, a minha impotência, a minha pecaminosidade, a minha insuficiência, o meu caráter mau, deturpado. Veja, por exemplo, aqueles que puderem abrir ou simplesmente ouçam o objetivo da lei. O apóstolo Paulo ele escreve em Romanos capítulo 7, versículo 7 o seguinte: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Então, a lei revela o que há de mais errado no meu coração, no meu ser, porque ela diz não faça, e o meu coração é inclinado a fazer. Por isso eu descubro que eu sou errado e que a lei é perfeita. Então a lei veio mostrar a minha falibilidade, a minha total
impotência em obedecer a Deus. E, em terceiro lugar, eu destaco que a lei, ela é uma expressão da graça. Olha que coisa interessante, irmãos. Deus, Ele primeiro pega o seu povo, um povo que estava escravizado, que estava sob o jugo de Faraó, e Ele, então, primeiro resgata este povo com grande poder e com grande força. Ele resgata este povo, e os irmãos conhecem a história, e Ele leva este povo até o deserto, e então, depois que o povo está liberto, Ele dá a lei. E a lei servia para a santificação do povo. Mais uma vez, a nossa salvação não é por obras. Se fosse por obras, Deus teria dito, primeiro eu vou dar a lei para vocês, e depois quem obedecer vai ser salvo. E a graça é a mesma coisa. Jesus primeiro nos tira do mundo, da maneira que nós estávamos. E quando a gente começa a ser trabalhado pelo Evangelho, aí sim começa a mudança. Aí sim começa o processo de santificação, não antes. Porque senão seria o contrário. Eu teria que chegar para alguém que está bêbado lá fora e dizer assim, ó, tu tem que andar em santidade diante de Deus. Mas o que é isso? Mas primeiramente Deus o recolhe com grande poder, amor e graça. E o Evangelho o abraça, assim como me abraçou um dia. E então depois ele entende que ele tem que andar em santidade. Porque essa é a lei de Deus. E a lei do Antigo Testamento era da mesma forma. Deus recolheu o seu povo com grande poder, levou ao deserto e diz, agora essa lei é para santificação. Essa lei vocês têm que obedecerem. Esse é o meu caráter, essa é a minha vontade. Então a lei é uma expressão da graça de Deus. Amém? Agora sim, versículo de número 3. Não terás outros deuses diante de mim. E a gente fica acostumado com aquela ideia de que não terás outros deuses diante de mim. O que vai na nossa mente já automaticamente? O catolicismo romano. Imagem de escultura. Outras religiões. É automático. Quando a gente lê essa passagem, é isso que vem à nossa mente. Mas este versículo, irmão, ele fala muito além disso. Ele é muito mais profundo. Ele fala muito mais ao nosso coração do que simplesmente a gente pode ler aqui. E vocês podem acompanhar na primeira epístola de João, capítulo 5, em versículo 21, João diz o seguinte: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Por que João disse isso para os crentes? Para eles se guardarem dos ídolos. Porque o nosso coração, o nosso ser, é uma fábrica de ídolos. Nós fabricamos ídolos o tempo inteiro. O tempo inteiro nós colocamos algo ou alguém no lugar de Deus. E nós temos visto isso dentro da política, tanto da esquerda como da direita. A idolatria. Pessoas ocupando o lugar e o senhorio de Jesus na vida das pessoas. A gente vê isso dentro dos lares. Quando a gente idolatra algum familiar nosso que tem uma grande expressão dentro de casa, que não deixa de ser um exemplo, mas ele ocupa um lugar que não deveria ocupar. Passa da medida da admiração e torna a adoração. Ocupa o lugar do nosso Senhor Jesus. Um filho que se dá bem na vida e que estuda e que vence, vamos dizer assim, entre aspas, às vezes passa a se tornar, além da admiração, passa a se tornar o orgulho da família. E a reverência. O nosso chefe, às vezes, se torna o nosso ídolo. E o nosso coração é assim. Por isso que João dá essa orientação. Se guardem dos ídolos. Porque o nosso coração fabrica o tempo inteiro.
seja na música, no entretenimento. Pastores também. Pastores que não se conseguem nem chegar perto mais. Ídolos. Que fazem o contrário daquilo que Jesus fazia. Se não tiver a hora marcada, não é recebido. E Jesus ficava despedindo a multidão um por um. Idolatria. E essas pessoas vão atrás disso. Então, irmãos, se a gente for parar para pensar os pormenores, a gente vai ver que tem muita idolatria. O meu coração se inclina o tempo inteiro para deixar essas coisas ocuparem o lugar do Senhor. E isso, irmãos, afronta a Deus. Por isso Deus disse, não terás outros ídolos ou deuses diante de mim. E a gente pensa que se a gente não se curvar a uma imagem, está tudo bem. Eu não estou colocando outro Deus na frente de Deus. Quando, na verdade, essas outras coisas também são ídolos. E, às vezes, a gente peca mais ainda do que simplesmente se ajoelhar para uma imagem. Às vezes, um ídolo, desses exemplos que eu falei para os irmãos, tem muito mais força e muito mais prestígio dentro da minha vida do que uma imagem. É muito mais perigoso, é muito mais ofensivo para a minha relação com Deus do que uma simples imagem. Não que a imagem seja certa, os dois são errados. Mas o que eu estou dizendo é que a gente estipula coisas e descuida de outras. Por isso João diz, tenham cuidado dos ídolos. E quando o ídolo maior se torna eu mesmo, quando eu mesmo ocupo o lugar de Deus na minha vida, quando as minhas decisões passam a ser tomadas baseadas na minha própria vontade ou no meu conselho próprio, interior, baseado naquilo que eu sei, naquilo que eu posso. Nós temos um grande exemplo que os irmãos conhecem, eu quero ler alguns versículos. O clássico exemplo do rei Salomão, Eclesiastes capítulo 2. Olha o que disse o rei Salomão a respeito da sua própria idolatria. Ele já começa o versículo 2 declarando, disse comigo, ou seja, ele disse para ele mesmo, ele refletiu dentro dele mesmo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. E aí ele vai dizer o que ele realizou naqueles dias. Do riso, disse, a loucura, e da alegria de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até haver que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque, em que reverdenciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíam todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres, engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou tudo comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejavam os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Olha que exemplo maravilhoso de autoidolatria. Eu realizei, eu fiz, eu sou poderoso, um homem com dinheiro, irmãos, e com autoridade de rei. Quem ousaria se atravessar no caminho desse cara? Quem ousaria dizer não para um desejo dele?
Quem? Então ele realizou todas essas coisas. Realizou todas essas coisas. E nós corremos este risco. Não quer dizer que a gente vá também realizar grandes feitos como Salomão, mas se uma dessas coisas entrar no nosso coração, já é idolatria. Já ocupou o lugar de Deus. Se eu disser, olha que grande obra eu realizei, olha quantos empregados eu possuo, então automaticamente eu estou me exaltando. No lugar disso, nós devemos colocar a graça de Deus. Tudo é graça. Irmãos, tudo é graça. Tudo é misericórdia. Se hoje a gente abrir os olhos pela manhã, no momento em que a gente abriu os olhos pela manhã hoje, graça, misericórdia. Então a gente tem que colocar o Senhor no centro. No centro. Não terás diante de mim outros deuses, inclusive tu mesmo não seja o teu Deus. Não idolatre outros. Não se idolatre. É isso que Deus está dizendo nesse mandamento. Que a gente tem a mania de encurtar ele e simplesmente entender que é uma imagem que Deus está negando. Que Deus está dizendo para não adorar. Não, é muito mais além. Vai muito mais além disso. É mais profundo. E a gente precisa analisar e tomar cuidado. E uma outra coisa que Deus está dizendo, quando Ele diz, não terás outros deuses diante de mim, Ele está dizendo o seguinte, eu sou o suficiente. Quem aqui está satisfeito com Deus que serve, irmãos? Quem aqui tem plena alegria no Senhor? Irmãos, Deus está dizendo, eu sou suficiente para vocês. Mais do que suficiente. Porque nenhum de nós merecia estar aqui nessa noite. Então Deus está dizendo, não tenham outros, porque simplesmente eu já basta. É muito além. É muito além. É por isso que Paulo, lá em Filipenses, diz assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque Deus era suficiente para Paulo. Ele estava numa situação difícil, não tinha nada, mas Deus era suficiente para ele. Ele tinha tudo no outro lado da balança, mas Deus era suficiente para ele, não as coisas. Por isso ele disse, naquele que me fortalece. É por isso que Davi, quando enfrentou Golias, disse, tu vem contra mim com espadas e lança, eu vou contra ti somente no nome do Senhor dos Exércitos, porque Deus era suficiente para Davi. Davi não era ninguém, não tinha nada, nem altura suficiente para enfrentar Golias, mas ele tinha a sua suficiência suprida em Deus. Então, irmãos, Deus está revelando neste mandamento. Eu basto para vocês, eu sou suficiente para vocês viverem. Eu sou o que completa. Veja quantos exemplos. O quão além este versículo vai. E eu gostaria que os irmãos ficassem em pé neste momento. Para cada um desses mandamentos existe uma outra avaliação, outros exemplos, outras profundidades. Para cada mandamento do Senhor existe uma outra ordem, existe algo que Deus quer priorizar, que Deus quer ressaltar. O meu convite aos irmãos é que releiam em casa. E não leiam somente este, mas leiam os outros 10, em espírito, em oração, e peça que o Espírito lhes dirija ao mais profundo, lhes leve a águas mais profundas, que fale ao nosso coração. Amém, irmãos? Curve a cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Querido e poderoso Deus, nós queremos entrar na Tua presença, amado Senhor, e nós queremos Te louvar, Senhor Jesus, por tanta graça, por tanta misericórdia que o Senhor tem com cada um de nós, e que nós não merecemos. Nós temos essa consciência. E nós queremos, amado Deus, neste momento, Te pedir perdão por colocar tantas coisas no Teu lugar. Tantas coisas que sutilmente vão nos arrodeando e vão ocupando o Teu lugar na nossa vida. E que a gente
não presta atenção e acaba aceitando, amado Deus, acaba priorizando, acaba colocando como prioridade, colocando como lugar de destaque na nossa vida. Às vezes somos nós mesmos, às vezes são coisas. Que o Senhor possa nos perdoar nessa noite e que nós venhamos cumprir este mandamento, tendo somente o Senhor como o centro, como objeto de culto, como o centro do culto, como alvo. Que o Senhor possa perdoar todas as vezes que coisas ocuparam o nosso coração, que nós nos orgulhamos das nossas obras, como se isso não fosse graça da Tua parte, como se nós fôssemos alguma coisa e merecêssemos algo. Em nome de Jesus Cristo, que Tu possas abrir a nossa mente e o nosso coração nesse sentido, para que a gente possa entender o além da Tua palavra, os pormenores da Tua palavra, as profundezas da Tua palavra, porque foi Tu que disseste a Moisés: este é o Teu desejo, esta é a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa estar nos abençoando neste sentido, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Que depósito maravilhoso o Senhor nos deixou hoje. Amém? É uma pena que nem todos estão aqui para receber esta ministração do Senhor, mas devemos orar por eles e receber nós esta exortação tremenda, maravilhosa para as nossas vidas. Amém? Vamos fazer isso que o presbítero Celestino sugeriu. Vamos ler novamente em casa e vamos analisar os nossos corações. Será que outros deuses estão sendo colocados em minha vida, na sua vida? Mas o Senhor está nos chamando para Ele nesses dias. Hoje é o dia, é a oportunidade que nós possamos dizer sim para o Senhor e que Ele seja suficiente nas nossas vidas. Amém, queridos? Aleluia. Samuelzinho está ali, todo animadinho, né? Que bom te ver aqui, Samara e Samuelzinho, junto com a irmã Mara e todos aqui, né? Louvado seja o Senhor. Queridos, eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso trabalho, o nosso ministério com as crianças aqui. O trabalho com as crianças, para mim, é um trabalho essencial e importantíssimo na igreja. Porque as crianças serão os adultos de amanhã, os futuros pais e mães, os futuros líderes na igreja. E nós precisamos sempre olhar para as nossas crianças como um potencial, como uma grande bênção e com um grande propósito, porque Deus tem um propósito muito grande na vida de cada criança, de cada filho e filha, especialmente na igreja, né? Nós, como líderes, devemos, e como pais também, devemos investir nas nossas crianças. Então, queridos, falando das nossas crianças aqui, nós temos mais ou menos umas 12 crianças, né, Lisa? E começamos o ano passado esse trabalho. Graças a Deus, as crianças têm permanecido e têm recebido o Evangelho. Não estão aprendendo sobre religião, como os adultos aqui têm ouvido, né? Mas têm aprendido sobre o Evangelho do Senhor Jesus. E eu louvo ao Senhor por essa oportunidade que nós temos, essa bênção de estar ministrando a essas crianças. Eu e a Lisa, né? A Lisa ficou esses 3 meses, né? Ficou muito bem, as crianças têm permanecido, têm perseverado. Então, isso indica que o Senhor está realmente conosco, está trazendo evidências de que esse trabalho deve continuar. Amém? E nós cremos que é só o início. E eu quero convidar você a estar conosco em oração pelas crianças, pela igreja, por mim, pela Lisa, para que Deus levante mais obreiros e obreiras para investir nesse trabalho. Eu louvo ao Senhor pela vida do Adi, da Valdete. Eles têm trazido as crianças, né, que moram ali, próximo à casa deles. Eu louvo ao Senhor pela disposição no coração deles, que o Senhor possa levantar outros e trazer, pregar, anunciar a palavra para as crianças. Amém?
Queridos, e nós terminamos com o nosso material trimestral. A última aula foi dada na quinta-feira passada e nós já pedimos o novo material, também trimestral, então será até dezembro, e depois o ano que vem a gente vai ver e vamos continuar. É um material muito bom, são as revistas, tem um material visual que é excelente para estar ajudando as crianças a fixar tudo aquilo que eles ouvem, né? Isso é importante demais. Então, tem o material dos professores, né? Então, queridos, eu quero compartilhar com vocês, né, esse investimento. E, se Deus tocar no seu coração para você contribuir, nós temos 12 crianças e cada revista custa R$5. Se Deus falar no seu coração para contribuir, nós vamos agradecer e vamos louvar ao Senhor por sua vida, porque nós precisamos. A igreja ainda necessita muito da ajuda de cada irmão, e a igreja, ela realmente precisa participar, é importante. Às vezes você não tem muito, talvez você possa dizer, não posso contribuir com R$5, mas eu posso contribuir com R$2. Ou talvez você possa contribuir com 10 ou 20, como o irmão já falou que vai contribuir. Então, queridos, eu quero deixar esse desafio aí, se você sentir, né, que você deve contribuir, se Deus falar no teu coração, nos procure, a mim, o pastor ou a Lisa, fale conosco para que nós, então, possamos saber exatamente o que está entrando, amém? Esse material deve chegar já na semana que vem e vai chegar em tempo, porque nós já precisamos começar a usar com as crianças, amém, queridos? Eu gostaria de convidar você, mais uma vez, a se colocar em pé, e nós vamos levantar um clamor ao Senhor pelas crianças. Vamos orar pelas crianças daqui, vamos orar pelos filhos da igreja, dos irmãos, pelos seus familiares, por aqueles que virão ainda, né? A irmã Fátima disse que a sua filha está grávida, vamos orar já por esse que está no ventre, e por todas as famílias, para que cada pai, cada mãe possa olhar para o seu filho, e ver o potencial em Deus que o seu filho tem, e orar, e levá-lo a conhecer a Deus desde já. Amém? Oremos. Pai querido, neste momento nós queremos te agradecer e te louvar por esse momento tão importante, ó Deus, no qual estamos aqui juntos como igreja do Senhor, e te louvamos pela palavra do Senhor, pelos louvores que pudemos entoar para glorificar e exaltar o teu santo nome. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de sermos filhos do Senhor e de poder contribuir com esta obra, ó Deus, de testemunhar, de falar, de anunciar o reino do Senhor. Pai querido, que o Senhor possa abençoar cada família aqui representada, cada pai, cada mãe, cada filho. Ó Deus, que o Senhor possa gerar no coração de cada um de nós um desejo de buscar mais ao Senhor, de testemunhar mais o Senhor com as nossas vidas, com as palavras, com a Tua palavra que está no nosso coração, que o Senhor possa gerar em nós desejo de Te conhecer cada dia mais, e de sermos sal e luz a brilhar, Senhor, sal para temperar, levar o tempero na vida daqueles que ainda não Te conhecem, que não conhecem a alegria de ter o Senhor como Senhor e Salvador nas suas vidas. Ó Deus, que o Senhor possa levantar as famílias desta congregação, que nós possamos buscar ao Senhor, clamar ao Senhor, que nós possamos nos dispor nas Suas mãos e dizer: usa-me, Senhor, usa-me na minha casa, na vida dos meus filhos, dos meus netos, usa-me, Senhor, na vida da minha vizinhança, da minha cidade, onde quer que o Senhor me enviar, usa-me, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa gerar no nosso coração o desejo de servir ao Senhor com alegria, de declarar que o Senhor é Deus e que não há outro, que nossas vidas, Senhor, possa dizer pelo testemunho vivo, Senhor, que não há outro Deus nas nossas vidas além do Senhor, que o nosso coração é completamente Teu, a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa vida toda, a nossa casa, Senhor, a nossa família, o trabalho, tudo é Teu, Senhor. E que nós possamos dar ao Senhor a centralidade devida.
Toma o teu lugar, Senhor, em nossas vidas. Seja o primeiro. Ó Deus, ajuda-nos. Gera fé nos nossos corações. Amor ao Senhor. Ó Deus, em uma postura de verdadeiro servo do Senhor, príncipe e princesas do reino do Senhor, do reino vindouro, mas, Senhor, que está aqui, manifesto na terra, através de Cristo e de nós, os seus discípulos. Abençoa cada um, Senhor. Abençoa cada família representada. Abençoa aqueles que estão aqui, aqueles que moram em outras cidades, em outros estados, Senhor, mas que são nossos familiares queridos. Abençoa a família da irmã Fátima. Te louvamos mais uma vez pelo que o Senhor realizou, pelo livramento. Oh, Deus, porque o Senhor salvou, livrou todos, Senhor, todos estão bem. Louvado seja o teu nome. Eu te louvo pela vida das minhas filhas, meus genros, Senhor, meu netinho, todos os meus familiares em Goiânia e todos os familiares, Senhor, de todos que estão aqui, que moram em outras cidades, como o filho, Senhor, da Valdete, em Brasília. Oh, Deus, como todos os outros que estão longe, mas que são queridos, amados familiares nossos, Senhor. Abençoa-nos, Deus. Ó Deus, e todos os confins da terra o temerão. Usa-nos para a glória do teu nome. É o que nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Amém, irmãos. Falando da escola bíblica, eu quero aproveitar e falar dos adultos, né? Nós, ainda essa semana não voltaremos na outra, né, Júnior? Isto. E nós, em reunião, decidimos que o mesmo site que a pastora adquiriu o material das crianças, eu olhei e vi que o material para adultos é excelente também, está na mesma linha de pensamento que nós estamos ensinando aqui na igreja. E aí eu fiz as contas, mais ou menos por mês, a gente estava gastando uma média de 80 a 100 reais, né, Lisa? Por mês com xerox do material que nós estamos estudando. No site, já compramos cada revistinha, eu estava olhando lá, tem 13 lições por R$2. Por R$2. Então, eu estou sugerindo para nós, todos nós adquirirmos, cada um pagar a sua apostilazinha, R$2, tá? A revista, né? E se você falar que não tem condições, a gente dá um jeito de comprar para você. Mas eu gostaria que todo mundo depois me confirmasse, tá bom? Que eu já peço essa semana as revistas, tá? Quem sabe chega junto ainda, né, com o material das crianças. Na reunião de sexta-feira, nós colocamos diante do Senhor que nós precisamos orar para que Deus nos abra a frente para nós pregarmos o Evangelho. Nós precisamos que Deus abra caminhos para nós, a fim de pregarmos o Evangelho e não a religião evangélica. Como eu disse, pregar o Evangelho não é convidar para vir para a igreja. Igual muito, vai lá na minha igreja, lá a música, lá, ó, é alegre, o povo pula, o povo dança, ou não, sabe? Isso aí é coisa de religião. A gente quer pregar o Evangelho. Pregar que Jesus é Senhor, Ele é Salvador, Ele quer transformar as pessoas, Ele quer entrar no coração e agir, mudar a mentalidade, fazer com que essa pessoa nasça de novo, experimente do seu amor e do seu poder. Amém? E nós estamos orando e nós entendemos que nós devemos fazer isso através de cada um de nós, abrindo a sua casa para uma vez por mês, na sua casa, ou não, ou mais, né? Talvez 2 meses, né? A gente não pensou nisso. Você abrir a sua casa para a gente fazer cultos evangelísticos na sua casa. E quando for na sua casa, você se preparar para convidar os seus parentes, seus vizinhos, seus amigos,
se preparar com oração, com jejum, e a gente então vai nesse dia para pregar o evangelho junto com você lá na sua casa. Amém? Lucas 10 fala sobre isso, né? Que quando Jesus mandou os discípulos de 2 em 2, eles chegavam nas casas e diziam: paz seja nesta casa. E se houver ali um filho da paz, então a casa é aberta, e ali começa a se pregar o evangelho do reino, e ali então a gente começa então a pregar o evangelho e a orar com as pessoas. Se tiver doentes, vão ser curados. Se tiver gente precisando de libertação, vai ser liberto. Mas que o evangelho seja pregado. Amém? Então nós queremos fazer isso. Então, desde já, estamos pedindo para os irmãos abrirem as suas casas, pelo menos uma vez, ou de 2 em 2 meses, a gente ir pregar o evangelho lá na sua casa. Amém? A gente está fazendo isso através das crianças, na escola bíblica. Estamos orando também para que Deus abra a porta para os familiares dessas crianças, né? A gente quer que, através das crianças, as famílias delas se abram para que a gente possa ir e pregar o evangelho para eles também. Amém, irmãos? Então, essa semana, eu queria convidar os irmãos para orar por isso também. Lembrando que domingo que vem já é o 2º domingo do mês, não é isso? E o 2º domingo do mês é o nosso culto de ceia, que agora é junto com jejum. Então, o nosso culto é na parte da manhã, às 9 horas da manhã. E eu quero convocar os irmãos para o jejum e para o culto de ceia no próximo domingo, na parte da manhã. Amém? Então, convocação aqui para todos. Amém? E também dizer que os nossos pastores estão vindo em novembro para cá para visitar a obra. Estarão vindo o pastor Edgar e o pastor Abelardo. Então, nós vamos recebê-los. Eles, além de conversar com a gente, quer conversar com o presbítero Júnior, com a Lisa, e queremos fazer uma reunião especial para eles estarem com os irmãos e conversarem com os irmãos também. Tá bom? Nós vamos marcar direitinho isso. Ok? Vamos ficar em pé, então. E vamos agradecer ao Senhor por essa reunião. E aproveitando, orando pelos resultados das eleições, me parece, pelo que eu vi até a hora que eu estava olhando, tudo correu muito calmo, não teve violência, estava tudo ok. Eu só estava um pouco preocupado com o resultado, né? O que pode acontecer. Esperamos que em Deus, que mesmo seja o resultado que for, que as coisas continuem tranquilas. Amém? Vamos orar então por isso, e também agradecendo a Deus por essa reunião e orando e entregando essa semana na presença do Senhor. Levante as suas mãos para os céus, todos orando juntos, vamos clamar ao Senhor. Senhor, nós queremos orar agora, Deus, em favor da nossa nação, em favor do nosso país, ó Deus, em relação ao resultado dessas eleições. Ó Deus, quero te agradecer, Senhor, pela igreja tessalônica, de ter uma postura, Deus, de não, ó Deus, usar do púlpito e da influência, ó Deus, para seduzir os crentes a votarem, ó Deus, por A ou por B. Senhor, obrigado, ó Deus, pelo coração que o Senhor tem dado aos pastores, ó Deus, e obrigado especialmente por nós aqui, Senhor, e queremos interceder, ó Deus, em relação ao resultado das eleições, seja quais forem, ó Deus, nós queremos abençoar, ó Deus, aqueles que vão liderar, ó Deus, a nossa nação, pedindo que o Senhor tenha misericórdia, Deus, de todo o nosso povo brasileiro, principalmente os mais necessitados,
Que o Senhor abençoe, Senhor. Mas, Pai, pedimos que a tua igreja seja levantada, ó Deus, para interceder, para clamar, ó Deus, para que de fato aconteça, ó Deus, uma grande visitação do Senhor na nossa nação, Deus, a ponto de não ficarmos confiando em político A ou político B, mas de confiarmos no Senhor, e a tua visitação, Senhor, fazer com que os corações se quebrantam, com que os corações mudem, Senhor, e o povo brasileiro seja abençoada, ó Deus, pela tua visitação. Levanta homens e mulheres intercessores que possam orar com amor pela nossa nação. Ó Deus, nós queremos, ó Deus, ver, ó Deus, essa nação tão bonita, esse povo tão interessante, Senhor, desfrutando das riquezas dessa terra. Ó Deus, Pai, elimina do nosso meio toda a corrupção, Senhor, toda a mentira, todo o engano, Senhor. Toda obra maligna, Senhor, na estrutura política dessa nação. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia. Oramos, ó Deus, pela nossa semana, que o Senhor abençoe essa semana, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor abençoe cada família, cada irmão querido, essa cidade, esse bairro, que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo chegue aos corações, para transformá-los, ó Deus, e mudá-los, e fazer com que as pessoas nasçam para o Espírito, nasçam de novo, nasçam, Senhor, para o reino de Deus. Nós te louvamos por isso, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e o consolo do Espírito Santo, esteja sobre cada um, desde agora e para todo sempre. Amém.